Quem que hoje trouxe a palavra de Deus? Bom, hoje nós vamos ler algumas passagens, mas eu ponho no grupo da igreja, né? Porque vocês não vão conseguir abrir assim tanto. Mas fica tranquilo, Deus vai falar. Amém, pessoal? Amém. Bom, feche seus olhos, coloque as mãos sobre o seu coração. Nós vamos falar com Deus neste momento, em nome de Jesus. Meu Deus, fala conosco, Senhor, nesta manhã. Fala conosco que não seja o homem a ministrar, mas que seja o Senhor a estar falando aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir e aprender para estar no centro da tua vontade. Então, que os nossos olhos e ouvidos espirituais possam estar abertos e atentos nesta manhã. Repreende tudo aquilo, Senhor, eu te peço, que quer impedir o teu trabalhar, que a tua presença esteja neste lugar, para falar aquilo que o Senhor precisa falar aos teus filhos, ao corpo da tua igreja. É o que eu te peço, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, Senhor. Amém, igreja? Amém. Glórias a Deus. Bom, nós estamos vivendo uma guerra. Você acha que não? Porque uma guerra física é visível. Mas uma guerra espiritual não é visível. Então, por não ser visível, por você não ver a guerra acontecendo, você acha que ela não está o quê? Acontecendo. Mas na verdade ela está. Nós estamos em constante guerra contra as forças espirituais do mal. Nossos olhos não podem ver, mas a gente pode sentir. E existem situações na nossa vida que a gente sente um levante, um ataque até mais forte do que o normal. Eu vou falar assim, algumas coisas que acontecem para você poder identificar um ataque espiritual do mal. Por exemplo, uma pessoa quando ela não consegue orar, ela começa a orar, ela pensa em outra coisa, a cabeça dela não se foca, ela começa, a mente leva ela para outro lugar. Ela está sofrendo ali um ataque espiritual. Ela está ali sofrendo um ataque, o mal está ali querendo segurar e impedir as orações dela, jogando alguns tipos de pensamento, falta de vontade de fazer as coisas aqui na igreja, na obra de Deus, e até na sua vida mesmo, falta de vontade de arrumar, de organizar, de resolver as coisas. Isso é um ataque espiritual. Amarração na hora de vir para a igreja, amarração para resolver as coisas, isso é um ataque espiritual. É uma ação maligna, querendo te impedir de fazer aquilo que você tem que fazer, né? Sentimento de confusão, sabe? Quando a pessoa começa a ficar ali com dúvida, mas será que é isso mesmo? Ah, mas será que é assim? Ah, talvez não seja assim. Talvez não há um problema pecar. A pessoa começa a se confundir, perder a clareza da fé, sabe? A pessoa fica ali cega. Ela vem, ela ora, ela sai, ela peca e está tudo, perdeu a clareza. Está sob um ataque espiritual. O diabo está deixando ela, sabe o quê? Lelé na cabeça. A pessoa é uma pessoa lelé. Pode viver um erro constante sem conserto. O diabo faz isso, ele quer excluir, né, as pessoas. Então, a gente precisa perceber aquele sentimento de distância, sabe, de Deus. Você está sob ataque espiritual. Você começa a não orar, a não jejuar, a não querer ter comunhão, pedir ajuda para as pessoas. Tudo isso daí é algo destrutivo, é a forma como o diabo ataca as pessoas, sabe? Então a gente precisa tomar
cuidado com tudo. Pesadelo constante. É normal a gente ter sonho, a gente ter pesadelo, porque na maioria das vezes isso reflete o nosso dia. Então aquilo que a gente pensa, ou aquilo que a gente conversa, ou alguma coisa que a gente viveu ou escutou, a gente faz o quê? Reflete, né? Então é normal, você vai ter sonho e às vezes você vai ter pesadelo. E aí você acorda, você ora, você repreende, mas você tem que pensar, isso é uma coisa constante, é uma coisa corriqueira, ou é um ataque do mal? Não é porque aconteceu uma situação e a sua mente ali trabalhou, porque a nossa mente faz isso. Não, é um ataque do mal, colocando ali um pesadelo para você acordar com medo ou com desejo, entendeu? Com alguma coisa que te move. Então, sabe, existem coisas como estar sempre cansado. Porque é normal quando a gente está numa fase de trabalho intenso, quando a gente está, né? Eu estou organizando certas coisas, então eu estou mais cansado que o normal. É normal você estar cansado quando existe um motivo para isso. Agora, aquela pessoa que é cansada, sabe a pessoa que é cansada? A pessoa que arrasta, não quer fazer nada, está sempre assim arrastada. Isso pode ser um ataque espiritual, sabe? O diabo lançando ali, sabe, peso sobre a sua vida. Como que a gente pode se proteger do ataque espiritual? É a gente indo para a guerra e lutando sem medo. Mas para isso, a gente precisa primeiro se revestir das armaduras de Deus. Nós já pregamos sobre isso várias vezes, inclusive recentemente, então não vou retornar nesse assunto, né? As armaduras de Deus, né? O capacete, né? Que a gente falou, a couraça, né? Da justiça e tal. Você se reveste para você estar numa guerra. Isso é muito importante, né? Para você lutar. Só que você não pode esquecer de estar preparado para a guerra. Não é só ir e lutar. Existe uma preparação para a guerra. Você tem que estar pronto para se a guerra estourar. Se o diabo te atacar, você está pronto para não morrer na guerra. O que isso significa? Aí eu baixei uma lista dos suprimentos que os países, né, que estão em guerra ou que estão ao redor ali de países em guerra, eles têm ali uma lista de suprimentos que eles precisam ter, guardar, para se proteger em caso de guerra. E ali, eu peguei e olhei a lista. E fui baixando a lista e olhando a lista. Só que na hora que eu estava lendo essa lista, eu falava assim, é a mesma coisa da nossa vida espiritual. São os mesmos suplementos, não é só físico, eu baixei a lista física, né? O que as pessoas precisam ter para se proteger de uma guerra, para poder passar por uma guerra e não perecer. E aí eu peguei essa lista, uma lista física, mas conforme eu fui lendo a lista, eu falei, isso é espiritual também, e a gente não se dá conta. Eu tenho aqui, ó, uma caixa de suprimentos, ó. É uma caixa. E aqui dentro existem tudo que a gente precisa numa guerra. Peguei a lista original de uma guerra de verdade e eu trouxe aqui para vocês. Primeira coisa que você tem que tocar na sua vida é isso daqui. O que é isso aqui? Água. Porque numa guerra, a água, se faltar a pessoa, o quê? Morre. É a coisa mais importante da vida. Você até fica sem comer um tempinho,
falavam assim, a gente, o pouquinho que tem, né, a gente guarda para beber. Estava todo mundo sujo, porque não tinha o suficiente. Ninguém estava esperando, então não estava ninguém preparado. Teve gente que estava ali sem água até para beber. Teve que ser resgatado com risco de morte. A palavra de Deus em João 13, 14 fala assim, ó, Jesus fala assim, ó, quem beber desta água normal, né, terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, esta nunca mais terá sede. Jesus, ele é a água da vida. Para você vencer a guerra, você precisa de Jesus. Porque Jesus é quem vai te suprir. É Jesus quem vai te lavar, te limpar quando necessário. É só Jesus que pode fazer essas coisas. Então, gente, Jesus, da mesma forma como a água é importante numa guerra, países que podem correr o risco de passar por uma guerra, vizinhos de países que já estão numa guerra, eles estocam essa água para deixar faltar. Você precisa ter Cristo em você, porque Cristo é que vai te suprir numa guerra espiritual. Você consegue entender isso? Cristo é quem vai te ajudar a estar limpo, a estar purificado diante das lutas da vida. Então, primeira coisa, água. Segunda coisa, isso daqui, ó. Eles mandam estocar o quê? Alimento. Eles mandam estocar alimento, que no caso, milho, tá? É um alimento. Pessoal, vamos estocar milho. Vamos estocar alimento. E não é qualquer alimento. Não é qualquer alimento. Ah, eu vou estocar. Vou comprar morango. E eu vou estocar um moranguinho. Porque no caso de uma guerra, tem um morango. Funciona? Não. Precisa ser o quê? Um alimento não perecível. Um alimento não perecível. Um alimento que não estraga com facilidade. Não dá para ser um alimento que vai depender de geladeira. Não é? Porque não sabe se não tiver força, energia. Então tem que ser o alimento que não estraga. Um alimento não perecível. E o alimento na vida do cristão, ele é representado pela Bíblia, pela palavra de Deus. Em Mateus 4,4 diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, gente, quando eu vi lá, tipo, guardem alimentos, guarde alimentos, estoque alimentos. Sabe o que eu li? Vamos ler a Bíblia. Vamos guardar os ensinamentos, estocar os ensinamentos no nosso coração. Estocar os alimentos no nosso coração. É isso? Isso é ler a Bíblia. Então, o cristão, para vencer um ataque espiritual, ele precisa ter o alimento, a palavra. Se você não lê a Bíblia, você não vai conseguir vencer a guerra espiritual do mal contra a sua vida. Agora, o alimento você está preparado. Não te falta ali suprimento. Você consegue entender? Consegue entender? Então, alimento. Outra coisa aqui, ó, presta atenção. Fogo. Fonte de fogo, né? Trouxe um isqueiro aqui para representar o fogo.
ele acende o fogão, se não tem gás, ele acende a fogueira, ele acende a vela, ele é o que vai acender tudo o que você precisar. O fogo é importante, ele vai fazer o que tem que fazer. O fogo é a luz que no meio de uma guerra é a fonte ali que salva as pessoas que estão ali enfrentando uma guerra. E a palavra de Deus fala assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Não há nele treva alguma. Deus é essa luz. E numa guerra onde não tem força, onde a lâmpada provavelmente não vai ter energia, você ficaria onde? No escuro, na escuridão. Mas com o fogo ali, que pode acender uma vela, outra coisa, você tem o quê? A luz. Você tem ali a iluminação. Na vida do cristão, Deus é a nossa luz. E a gente tem que buscar. Poxa, será que é importante buscar a Deus? É só você pensar. Quem aqui já passou por uma situação que a luz acabou à noite? Acabou. Quando a luz acabou de noite, o que você foi fazer? Procurar uma vela. Procurar uma vela. Procurar ali um isqueiro, um fósforo. Para o quê? Você tem. Porque não tem o quê? Não tem energia. Então, você vai procurar ali a fonte do fogo para poder iluminar. Você vai buscar a iluminação. Então, do mesmo jeito como desesperado, acabou. Ai meu Deus, onde que está a vela esquerda? Você vai procurar isso. Você quer achar no escuro aquilo, porque você precisa, porque é difícil, né? Se você tem um lugar certinho, você fala, ó, já sei o lugar. Agora, se você for um bagunceiro, você está lascado. Na hora que você precisa da luz, você não tem luz. E como você vai procurar algo sem luz? Eu já não acho as coisas iluminadas. Imagina o quê? Sem luz. Porque eu falo, será que eu guardei aqui? Será que eu guardei ali? Agora, a pessoa igual a minha mãe, que ela tinha na gavetinha, estava lá, ó, guardada. Não falha. Acabava a luz, ela já, opa, estava lá. O isqueiro, cadê a vela? Um lugar. A fonte de luz guardadinha. Então, mesmo no escuro, que hoje ainda tem uma lanterninha de celular que dura alguns minutinhos até acabar, né, a bateria, ajuda, mas não é o suficiente. Se numa guerra você ficar sem luz por vários dias, não tem lanterninha de celular não. Tem que ter, também depende da energia, igual a lâmpada depende da energia. Você consegue entender isso? Então, a importância, né, de você ter a luz. E Deus é a nossa luz. Quando você achar, hoje eu não vou buscar Deus. Pensa, você está sendo sem noção. Porque nas trevas e escuridão a gente não pode viver. A gente não foi feito para viver na escuridão. A gente não consegue fazer nada de bom na escuridão. A obreira tinha feito um experimento, um encontrão, fechando os olhos, né, dos adolescentes e falando, ó, faz a mesma coisa que o outro de olhos abertos conseguia fazer, né, na qualidade, conseguia fazer normalmente, tranquilamente, de forma excelente, o outro vê na cabeça.
Porque no escuro ninguém faz nada de bom. E em trevas você também não vai fazer nada de bom. Você não vai conseguir lutar uma guerra no escuro. Porque para você estar numa guerra lutando, você precisa visualizar, enxergar as forças espirituais, enxergar seu inimigo. Então, quando você está na fé, eu consigo enxergar, o diabo está atuando ali, ó. Aconteceu alguma coisa, eu consigo enxergar, isso é o diabo. Ó, o diabo está usando tal pessoa para me atentar. Quando eu estou na luz, eu consigo visualizar o meu inimigo agindo. Você consegue entender? Ainda que eu não veja com olhos carnais, obviamente. Mas eu consigo visualizar de forma espiritual. Aquilo ali é o diabo atuando. É o diabo usando aquela pessoa para me atingir. É o diabo. Você tem essa visão. Quando você está nas trevas, você não tem essa visão, não. Você simplesmente vai sendo atingido por tudo. Não consegue identificar qual é o seu inimigo. Às vezes você acha que o seu inimigo é o seu familiar, quando o seu inimigo é o diabo que está usando o seu familiar. Mas sem visão espiritual você não enxerga nada. Você só é atacado. Aí você está com mágoa. Entendeu? Você precisa compreender a importância, né, da luz. Amém, pessoal? Segunda coisa que eles mandam nos tocar é isso aqui, ó. O que é isso aqui? Remédio. 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 E o remédio, gente, numa guerra é muito importante. Eu já assisti filmes de guerra onde a pessoa, por exemplo, machucou e ela precisava ali de um antibiótico, ela precisava ali dar um ponto, ela precisava, sabe, de coisas de primeiro socorro. E se não tem, a pessoa pode vir o quê? Morrer, sangrar até morrer. Ou se a pessoa ficou doente e precisa de um antibiótico, quem já não assistiu um filme, a pessoa morreu com infecção em guerra. Eu já assisti, todo mundo já assistiu, né? Então, numa guerra, eles mandam vocês tocar os medicamentos básicos. Que é coisa o quê? Básicos, remédio básico. E o remédio na vida do cristão, né, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, sabe? Porque o Espírito Santo, ele é o azeite, o bálsamo, cura, que trata. Na vida do cristão, se você não tiver o Espírito Santo, você pode morrer. O Espírito Santo é importante para estar sempre contigo. O Espírito Santo te consola, te conforta, ele cura a sua dor. Tem gente que não busca o Espírito Santo, que na hora da oração, que nós vamos buscar o Espírito Santo, ela fica pensando: será que eu vou almoçar hoje? Como eu vou resolver tal coisa? Você perde a chance de buscar um suprimento que vai salvar a tua vida. Você perde a chance, sabe, de receber cura. Então, o Espírito Santo é isso. O óleo simboliza o Espírito Santo, né? A gente fala, o azeite simboliza o Espírito Santo. Antigamente as pessoas curavam as feridas, era com o quê? Azeite. A gente vê até na parábola do samaritano, né? O bom samaritano, quem lembra da parábola? Ele falando, dando um exemplo, ele pegou, derramou azeite, curou. Não é assim? A gente vê, né, até um exemplo. E às vezes você não se dá conta, mas o azeite, o Espírito Santo, ele cura. A palavra de Deus até fala assim, ó, em Tiago 5,14. E está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore por ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Olha só, a importância da cura. A importância de buscar aquilo que vai te trazer a cura. Quando eu fiquei doente, era isso que eu fazia. Eu vim e falava: gente, vamos orar?
orava, eu pedia a Deus, me dá força, e Deus me fortaleceu. O Espírito Santo era o meu bálsamo para curar não só o meu físico, a doença física, mas para curar o emocional, porque eu vivi um emocional abalado. Tipo, uma médica que mandou eu me despedir da minha filha. Então, de 8 anos. O meu emocional também ficou doente. Não foi só o meu físico. Você consegue entender? E o Espírito Santo cura uma coisa e não cura outra? Ele cura tudo que você quiser. Porque diferente do remédio físico que você tem que ter aqui, amoxicilina para infecção, mitiolate para não sei o quê, outra coisa para não sei o quê. Nós da fé, a gente tem um remédio bálsamo, o Espírito de Deus. Ele serve para consolar, para confortar, para curar, para sarar sua dor, sua ferida. Ele serve para te ajudar a sarar feridas do passado, traumas. Tudo em uma coisa só. Olha que lindo! E a gente vai deixar de buscá-lo? Não podemos. Dá para passar por uma guerra sem o Espírito Santo? Dá. Então, vamos guardar isso no coração. Uma coisa, lendo lá a lista que eu achei interessante, foi que eles pediram para as pessoas terem rádio. Gente, quem usa rádio nos dias de hoje? Rádio. Tanto o rádio que acessa ali, né, a comunicação de uma central, que é por lá que vai sair as informações, quanto rádios, walkie-talkies. E eles sabem, vocês têm que ter rádios. Walkie-talkie, eu tenho o quê? Celular. Eu tenho celular. E eles querem que a gente tenha o quê? Walkie-talkie. E por quê? O walkie-talkie. Tem celular que tem, mas sem a luz ele não vai funcionar. Não vai funcionar. Ele precisa da internet. Se corta a internet, o que acabou? Acabou. Sem comunicação. O rádio que eles pedem para a pessoa ter é para que exista comunicação. Então o rádio ele vai fazer com que as pessoas, né, tenham comunicação entre elas e com a direção, né? O presidente, o rei, a pessoa que está ali na frente das notícias, das coisas. E aí, eu olhei e falei, puxa vida, o rádio simboliza, significa comunicação quando eu vejo. E a gente precisa ter comunicação, primeiro com o nosso general de guerra. Quem é o nosso general? É Cristo. A palavra de Deus fala assim, ó, o Senhor dos exércitos é varão de guerra, o seu nome é Senhor. O nosso general é o Senhor. O seu nome é o Senhor. Ele está o quê? Sobre, acima de todo mundo. E se eu perco a comunicação com o general, se eu estou na guerra, se eu sou uma soldado bruto e eu perco a comunicação com o general, eu perdi tudo. Perdi tudo. Como um soldado vai saber o que ele tem que fazer se ele perdeu a comunicação com aquele que está dando as coordenadas, a direção? Você consegue entender? Então, a gente precisa ter comunicação com o nosso general. E a oração é um dos maiores meios de comunicação com Deus. E às vezes a gente não dá a total valor, a total importância para se comunicar com Deus. A gente tem que aprender a se comunicar com Deus. Tudo a gente tem que orar. Tudo que for uma decisão importante na nossa vida, que é uma guerra, a gente tem que tirar uma palavra. A
gente fala com o Pai fala com a gente. A comunicação não pode falhar. Então, é muito importante a gente cuidar da comunicação, né? Que vai aí nos ligar ao general, mas também aos demais soldados, porque todos estamos numa mesma guerra. Então, em segundo lugar, nós precisamos ter comunicação com os demais soldados. E como me comunico com os meus irmãos? Fazendo comunhão, sendo a igreja. Se eu venho para a igreja, mas eu não sou a igreja, eu não estou fazendo comunhão, eu não estou em comunicação. Você entende? Não basta você vir, você saiu da sua casa, você veio, ok. Mas aqui você não conversa, você não busca se unir com os seus irmãos na fé, você não busca puxar a pessoa para fazer a obra junto, fazer as coisas juntos. Você não comunica. Então não tem corpo. E aí a gente vai lá na pregação da semana passada, que esse dedo comunica com essa mão, que comunica com esse braço, todos estão totalmente ligados e alinhados. Mas se esse estiver solto, então ele morre. É a mesma coisa. Você não tem comunicação com os seus irmãos, você passa por um problema, não pede ajuda, você peca e não pede ajuda. Você passa por uma situação e não comunica. Está errado. A comunicação em tempo de guerra é o que vai fazer você vencer. Se eu tenho comunicação, eu estou ali numa guerra física, e aí o soldado fala assim, está vindo uma bomba, sai daí. Eu tenho tempo do quê? De sair e se viver. Você consegue entender? Olha como é importante. Se eu não tem como tivesse a comunicação, eu ia viver. Está entendendo? Isso é a nossa vida. A gente deve se comunicar com os nossos irmãos. Às vezes a gente vê os nossos irmãos falhando, ou às vezes a gente falha e não pede ajuda para os nossos irmãos. Não vai mudar. Consegue entender? O que muda é a gente se comunicar. Você comunica as suas necessidades aos santos, como a Bíblia fala, não é assim que ela fala? Você tem que comunicar as suas necessidades aos seus irmãos da fé e comunicá-los se eles estiverem sob ataque. Se o que ele está fazendo está errado, porque às vezes a pessoa está ali num lugar de algo e ela não está enxergando, mas você de fora da situação, você está olhando a bomba da vida e a pessoa é o alvo. Você fala, amado, sai daí, abandona esse pecado, é o pecado, sai daí, isso daí é uma armadilha, sai desse posto, aí o diabo vai te atacar, você tem a chance de sal. Amém, pessoal? Então, olha a importância que é a questão da comunicação, né? E a palavra de Deus só realmente declara aquilo que a gente está falando aqui. Em Hebreus 10, 24, 25 diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, porque alguns fazem o quê? Deixam de se reunir como igreja. Alguns não vêm para a igreja ou vêm para a igreja, mas não se reúnem como igreja, o que é diferente. Todo mundo que está aqui veio para a igreja hoje, mas será que todos os que estão aqui se reúnem como igreja? Tem o seu irmão do lado como se não precisa de mim? E se eu precisar, eu vou também pedir ajuda? A Bíblia fala, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia é esse? Retorno de Cristo. Então, conforme o dia, o retorno de Cristo chega, o amor das pessoas vão se esfriando. A gente precisa se unir cada vez mais e fazer aquilo que ele falou aqui, encorajar ao outro a
pode puxar a pessoa, você não vai conseguir. Mas você pode estender as mãos e ir do lado. Igreja é do lado. Amém, pessoal? Então, guarda isso daí, a comunicação que a gente precisa ter com o nosso Senhor e com a igreja. Amém, pessoal? Com o nosso Senhor e com a igreja. E agora, eu vou pegar aqui outra coisa que lá na lista tinha. Lá na lista de suprimentos para a guerra. O que é isso aqui? É o quê? Pilhas. Isso aqui é força. Porque isso daqui vai funcionar sem força. Eu não posso colocar isso aqui no meu celular, por isso que ele não é importante para a guerra. Você entende? Mas eu uso esse daqui aonde? No meu rádio. A pilha é importante porque a pilha dá força para comunicação. Então, fala aí, para ficar claro na tua cabeça. A pilha gera força para a comunicação. E o que é a pilha na vida do cristão? É a fé. Você sabe que tem que orar e falar com Deus, mas se você não tiver fé, vai conseguir ser eficiente? Você vai ficar aqui, ó. Senhor, Senhor. Precisa ter fé. Você sabe que você precisa ser a igreja, mas sem fé é um clube. O que difere o clube da igreja é a fé. O clube é onde a pessoa se reúne para falar, para conversar, para fazer aquilo que a gente faz aqui, mas com fé. A gente fala sobre fé, a gente se reúne em prol da fé. Consegue entender? A comunicação precisa da força. Em Hebreus 11:6 fala: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que há recompensa para aqueles que o buscam. Então, gente, para isso aqui, ó, ter uma função para mim, eu preciso ter o quê? Isso junto. Senão isso aqui não vale nada. Senão os pais estão falando, ó, vocês têm que ter radinhos aí para comunicar entre vocês. Para ouvir a comunicação sincrada. Sem pilha. Sem fé, você não consegue se comunicar com os seus irmãos com eficiência. É só um clube de fé. Sem fé, você não consegue. Sua oração não acessa a Deus. Você só fica falando. São só palavras. Sem fundamento. Então, a fé é muito importante. Amém, pessoal? Continuando, quando eu vi lá a lista dos suprimentos, tinha isso daqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Ferramentas. E por que a ferramenta é importante? Porque tudo que se quebra precisa de ferramenta para ser o quê? Consertado. E você sabe que na nossa vida, às vezes, a gente falha, a gente dá uma brecha, e o inimigo ataca a gente e quebra algo com a gente. Talvez o diabo conseguiu quebrar o sentimento que não deveria. Talvez o diabo conseguiu quebrar o seu ministério.
Talvez o diabo não conseguiu quebrar algumas coisas, tua comunhão com Deus. Talvez ele conseguiu quebrar algumas coisas. E essas ferramentas, elas podem te ajudar. Espiritualmente, a gente precisa de algumas ferramentas. A gente precisa de humildade. Você consegue entender? A gente precisa de arrependimento. A gente precisa de ferramentas. A gente precisa de atitude. Você precisa lá de uma atitude para conseguir consertar o que é possível. A vida do cristão, né, na vida espiritual, só com essas ferramentas, né, que eu dei aqui o exemplo de algumas delas, né, a humildade, né, o arrependimento, a atitude para fazer as mudanças necessárias. Só com essas ferramentas é que você consegue fazer as mudanças necessárias. Pegar algo estragado e consertar. Você consegue entender isso? Então, a importância das pessoas terem ferramentas. E nós precisamos compreender. A gente precisa ter em nós essas ferramentas. Porque na hora que a gente precisar, é elas que vão nos ajudar. Sem um arrependimento eu consigo consertar algo com Deus? Sem reconhecimento, sem reconhecer que você falhou, você consegue acertar algo com Deus? Não, você não reconhece. Sem reconhecer, você vai pedir ajuda? Você não acha que você fez errado? Se você não tiver as ferramentas necessárias para o conserto, você vai ficar quebrado. Quebrado numa guerra. E quebrado numa guerra é morte, gente. É morte. Então, vamos vigiar sobre isso. A palavra de Deus fala assim, ó, em Atos 3, 19 e 20. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venha um tempo de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual nos foi designado. Falando de novo da volta de Jesus, né? Aqui no final. Mas Ele fala: arrependa-se, volta, se conserta. Você sabe que quando a gente lê o Antigo Testamento, não sei se vocês já perceberam, mas é Deus pedindo conserto o tempo inteiro. Mudem, voltem. Eu falo de Antigo Testamento, mas na verdade é a Bíblia inteira. É que no Antigo Testamento fica muito em evidência, né? Mas a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, quando ele fala, ó, vê onde caiu e volta à prática das primeiras obras. O que é o nome disso? Conserto. Você precisa se preocupar em consertar. Você precisa se preocupar em ter ferramentas que te ajudam a ter o conserto. E essas são as ferramentas. Amém, pessoal? É arrependimento, é humildade, é reconhecer as suas falhas, é querer atitude para mudar, porque também só reconhecer sem querer ter atitude de agir também não funciona. É uma ferramenta que ajuda a outra para ter um resultado legal. Amém, pessoal? E por fim, na nossa maleta de suprimento, tem isso aqui. Ah, mas eu tenho meu celular, não presta para nada. Lembra que numa guerra você pode não ter luz? Você não vai carregar o seu celular. Você consegue entender? Quando inventarem um celular ali que carrega a luz do sol, ó, isso aí. Quem sabe? Mas não vale nada. Numa guerra, esperem para as pessoas. Vocês precisam ter os movimentos físicos de vocês.
irmãos que sabem o que será da guerra. Então, se você não tem um celular, as pessoas precisam te identificar. Você é inimigo, não é? Quem é você? Afinal, você é daqui desse país, não é? Quem é você? O documento é o quê? Identidade. O documento prova quem é você. Quem é você? Pergunta a pessoa do seu lado. Quem é você? Bom, segundo a palavra de Deus, olha quem é você. João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha quem é você. Você não pode esquecer quem é você, porque o inimigo quer fazer isso. O inimigo quer te oprimir, colocar uma pressão espiritual para você esquecer quem você é. Você sabe que nós, no corpo, aqui nos obreiros, estamos num propósito orando pelos afastados, né? E a gente tem ali um álbum com fotos. E hoje não era meu dia de orar, né? E eu olhei aquele álbum e eu falei assim, que coisa. As pessoas que estavam ali se esqueceram de quem elas são, quem elas eram, de quem elas nasceram para ser, vamos dizer assim. Elas se esqueceram de quem elas nasceram para ser. Mas um dia elas estavam sãs, e porque elas estavam sãs, elas sabiam quem elas eram. Só que quando você não luta na guerra, você deixa a guerra te enlouquecer. Você sabe que isso acontece com os soldados. Nos Estados Unidos, onde existem muitos soldados que são enviados para a guerra real, gente, né? Não é o exército do Brasil, é a guerra. Você sabe que tem gente que volta da guerra e ela está assim, sem sanidade, ela perde a sanidade na guerra. Porque a guerra não é fácil, gente. E a guerra que a gente vive contra o diabo não é fácil, mas se você deixar o diabo te enlouquecer, você não sabe mais quem você é. Você desiste de lutar e vencer, você já não sabe mais quem você é, qual é o teu lado. As pessoas que estavam ali orando, né? Eu falei, Senhor, existiam pessoas ali que sabiam quem elas eram. Só que no meio da guerra elas se permitiram enlouquecer. E como que você enlouquece? Deixando de ter todas essas coisas aqui que eu falei para vocês. Você vai perder na comunicação, você vai ficando sozinho. Você entende? Vai te faltando remédio, você vai ficando doente. Está entendendo? Vai te faltando aqui o corpo, você está sempre no escuro, na escuridão. Não tem luz. Vai te faltando alimento, você começa a ficar fraco. Te falta água, você vai mirrando. E o que acontece? Então a pessoa ela enlouquece e depois ela morre. Quando você está numa guerra, você tem que encarar essa guerra com força. Eu vou lutar e eu vou vencer. Não pode saber só que eu vou desistir. Ai, tá difícil. Ai, eu tenho que mudar, eu tenho que consertar. Ai, então não. Você é a pessoa propícia a morrer. Porque é a pessoa que não está se preparando para lutar na guerra. Deus te chamou para lutar e vencer. O que pode ser
guerra, ela não quer se comunicar com o inimigo, porque o inimigo quer o bem dela, o inimigo quer matar ela. Mas é como Eva. Ela se comunicou com o inimigo bateu uma papo com ela lá. O inimigo falando para ela: "Ei, que Deus te falou, não tem nada a ver." Ah, é mesmo? Se comunicando com o inimigo, corta comunicação com o inimigo, corta as coisas que te puxam. Você está numa guerra você tem que lutar e vencer, porque você é filho do vencedor, você é filho do general. Você tem a guerra no teu sangue, porque o nosso Deus é Deus de guerra. Você tem a guerra no teu sangue, você pode lutar que você vai vencer. É claro que Deus não nos criou com esse objetivo de vivermos em guerra, Ele nos criou para a gente viver em paz. Mas aí a gente quer colocar uma guerra no meio do caminho, né, gente? Vamos pecar, Eva lá, colocar uma guerra onde estava tudo o quê? Porque Deus nem nos criou para guerra. Deus nos criou para a gente viver em paz. Mas já que a gente quis lutar, Deus falou: então, vamos lá, você vai lutar. Agora você vai ter que lutar. Mas eu vou ser com você. Se você quiser lutar e vencer, você não vai perecer, não. Você não vai perecer. Para de achar que você vai ficar pelo meio do caminho. Para de achar que você tem